Segundo a Reis, capítulo 1. A seguir, vamos trazer 4 capítulos da Bíblia nesse dia para todos. Amém? Glória a Deus. Já convido você para ficar até o final do conteúdo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Quero falar para vocês que Deus é bom, Deus é poderoso. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre na sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. E você já agradeceu a Deus hoje por tudo, meus irmãos, porque temos que agradecer a Deus todos os dias pelo fôlego de vida, por esse ar puro, né? Pela saúde da gente, da nossa família. Glória a Deus. Então, se você nunca agradeceu a Deus ainda, agradece a Deus todos os dias por tudo. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos para a palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo 1, a seguir. Aleluia. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Aleluia. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: E perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias Sutibita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E disse-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ir de consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Aleluia. E por isso assim disse o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Aleluia. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: que há que voltaste em Aleluia. E ele lhe disseram: um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: e voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom. Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse: qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou essas palavras? Aleluia. E ele lhes disseram: era um homem peludo, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Aleluia. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50, e, subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu, e consumiu a ele e os seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, e com seus 50 ele lhe respondeu, dizendo:
Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Aleluia. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Aleluia. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o terceiro capitão de 50 e, chegando, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: Homem de Deus, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Aleluia. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Aleluia. E então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Portanto, dessa cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus de Israel. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. O mais dos atos de Acasias, tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Segundo a Reis, capítulo 2, a seguir. Sucedeu que, quando o Senhor estava para levar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: ficar-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. E então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse:
vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem eu sei. Calai-vos. Aleluia. E Elias disse: Ficate aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Aleluia. Glória a Deus. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em si. Aleluia. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Permite-me o que quer que eu faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Quero que haja porção dobrada do seu espírito sobre mim. Aleluia. E disse: Pois é difícil pedisse, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Aleluia. Oh, glória a Deus. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu, e, pegando as suas vestes, as boas em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e, voltando-se, parou à margem do Jordão. Aleluia. E tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Aleluia. E vendo, pois, seus filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. E disseram ele: Eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu senhor. Pode ser que o elevaste o espírito do Senhor e o lançaste em algum dos montes, ou em algum dos lares. Porém ele disse: Não os envieis. Aleluia. Mas eles se insistiram com ele, até que constrangiram, disse-lhes: Enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ficara em Jericó, e disse-lhe: Eu não vos disse que não fosseis interrogados. Aleluia. E os homens da cidade disseram a Eliseu:
eis que a boa situação dessa cidade, como o meu Senhor veio, porém as águas são más e a terra é externa. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais delas morte nem esterilidade. Aleluia. E ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Aleluia. Então subiu dali a Betel, e, subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Aleluia. E, virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 onças saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Aleluia. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus poderoso, Deus de honra, Deus de glória. Irmãos, Deus é bom, Deus é poderoso, porque só Ele pode curar você, curar sua família. Aleluia. Glória a Deus. Só Deus pode, irmãos. Aleluia. Agora vamos para 2 Reis, capítulo 3. Segundo a Reis, capítulo 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera a Israel pecar, não se apartou deles. E então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Aleluia. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe no rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Aleluia. E foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como todo o meu povo, como o teu povo.
e os meus cavalos como os teus cavalos. Aleluia. E ele disse: por que caminho subiremos em teu... Aleluia. Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Glória a Deus. Aleluia. E partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram odiando como uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que o seguia. Aleluia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis, para entregá-los nas mãos dos moabitas. Aleluia. E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Aleluia. E disse Jeosafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, de Jeosafá, e o rei de Edom desceram até com ele. Aleluia. Aleluia, Deus. E mais Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Fai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. E ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E disse: assim diz o Senhor: fazei nesse vale muitas bordas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a eles os moabitas nas vossas mãos. E ferirem a todas as cidades fortes e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores portareis, e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Aleluia. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade de cingir cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E, levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de frente deles, as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue? Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa moabitos.
Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e entupiram todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kiriarezeite deixaram ficar as pedras. Mas os fundeiros acertaram e a feriram. Aleluia. Vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam a espada, para romperem contra o rei de Edom, porém não pudera. Aleluia. Então tomou a seu filho primogênito, e que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro. Pelo que houve grande indignação em Israel, por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, segundo a Reis, capítulo 4. Para a honra e glória do Senhor Jesus, quero falar para vocês, que tudo aquilo que Deus prometeu para você, pode ter certeza que Deus vai entregar na sua mão, irmãos. Que Deus, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Pode ter certeza, meus irmãos. Aleluia. Deus é Deus. Glória a Deus. E também quero convidar você, para as nossas lives. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos para a palavra de Deus, que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, a seguir. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas reclamou a Eliseu, dizendo: meu marido, meu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Aleluia. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tem em casa. E ela disse: 2 servas não tem. Vamos repetir. E Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Dize-me o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas. Aleluia. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Aleluia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou.
Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. E faça-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. E então disse ao seu servo Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Aleluia. Glória a Deus. E porque ele tinha falado a Geazi, diz ele: Eis que tu nos tens tratado com todo o desejo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: Chama. E, chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Aleluia. Aleluia. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os secadores. Aleluia. E disse a seu pai: A minha cabeça está amassando, a minha cabeça, exclamação. Então disse ao moço: Leva-o à sua mão. Aleluia. E ele o tomou e o levou à sua mão, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Aleluia. Aleluia, Senhor. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E disse ele: Por que vai a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então guardou a jumenta e disse ao seu servo: Ia Aiã, e não te detenha no caminhar, senão quando eu te disser. Aleluia. Agora, pois, correr-lhe ao encontro e dizer: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma está triste de amargura,
E o Senhor me cobriu e não me manifestou. E disse ela: pediu ao meu senhor ao bom filho em negociação e não disse: não me enganes. Aleluia. E ele disse a Geazi: cinge os seus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrar alguém, não saúdes, e se alguém se saudar, não lhe respondas. E ponho o meu cajado sobre o rosto do menino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não tire hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou. E então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Aleluia. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou aos teus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. E, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo, e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. Aleluia. Então dele saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma barra brava, e colheu dela enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Aleluia. E assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Aleluia. E porém seu servo disse: como hei de por isso diante de 100 homens? E disse ele:
dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então os pôs diante e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que palavra linda, né, irmãos? Esse foi o capítulo 4. Aleluia. Então, agradeço a todos vocês que ficaram até aqui, né, juntamente conosco. Mas vamos orar por essa palavra. Amém? Meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, nesse dia, Pai, porque acreditamos na Sua presença, no Seu agir, Senhor. Acabamos, Pai, de ouvir e refletir esses 4 capítulos, Senhor, que falam, Senhor, aleluia, Deus, de honra, de glória e de poder, aleluia, oh glória a Deus, assim como colocou, Pai, aquele pão na mesa, comeu e sobrou, assim, Pai, que venha abundância sobre a minha vida, sobre a vida desse irmão, aleluia, Senhor, de glória, Deus de honra, Deus de poder. Senhor, nós estamos crendo, Pai, no Seu agir, estamos crendo, Senhor, no Seu agir na minha vida, na vida dos irmãos, Pai. Aleluia, Senhor. Nós estamos crendo, Senhor, que só o Senhor é o Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus que pode, Deus que faz. Aleluia. Senhor, estamos crendo, Pai, que o Senhor vai agir nas nossas vidas, como o Senhor tem agido, vai continuar agindo. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu já repreendo agora todo espírito, Pai, de maldição da vida dessa pessoa, da vida, Pai, desse irmão, dessa irmã, desse jovem. Senhor, que todo levante do inimigo venha cair por terra, Pai. Senhor, que todo levante, Pai, caia por terra. Eu já repreendo agora todo levante do inimigo, Senhor. Eu já repreendo agora, Deus, todo disse-me-disse. Eu já repreendo agora, Senhor, todo espírito de doença. Já repreendo agora, Senhor, todo espírito de morte, Pai. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui porque acreditamos no Seu agir, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quero falar para vocês que se você nunca aceitou a Jesus ainda, aceita a Jesus como o seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Aleluia, meus irmãos e minhas irmãs, né? Aceita a Jesus, que quem sabe, meus irmãos, através de você, né? Através de você, a sua família vai ser salva através de você. Então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma e da sua família. Amém? Jesus te abençoa e amanhã estamos de volta aqui no mesmo canal. Amém? Aleluia. Você que não é inscrito ainda, se inscreve para a honra e glória do Senhor Jesus. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Todos os dias temos, né, nossa pequena oração mais grandiosa em o nome do Senhor Jesus, assim que a gente acabar de ler os capítulos da Bíblia.